E aí já falei, cara, eu preciso registrar essa história dele, porque vai que ele não quer me contar isso depois ou proíbem ele de contar isso. Falei com o Damião, tô pensando em registrar algumas histórias da cidade, mas informalmente, ainda não tinha ideia de fazer um documentário. Peguei a câmera de um amigo, de um conhecido, e uma câmera semi-profissional. Falei, vai dar um material legal de ter isso registrado. Eu tenho um canal no YouTube com as coisas da cidade, que é o Cultura Claudiense. Eu falei, depois eu solto essa história lá, é legal, minha filha vai conhecer essa história, sem muita pretensão. E aí eu peguei essa câmera e fui gravar o Cabo Rabelo. E a câmera não gravava. Não registrava. A gente tentava, dava a memória cheia. Fizemos de tudo, desistimos, entendeu? Ele contou a história mais uma vez, igual, não mudou nada, sabe? Falei, cara, esse cara tá falando a verdade. Mas fiquei com isso na cabeça. Então, nessa primeira tentativa, eu não consegui gravar. As pessoas não queriam falar e o Cabo Rabelo, que quis falar e falou, não registrou. E aí comecei a procurar ajuda. Montei um projeto, decidi fazer um documentário. Falei, não, vou fazer uma coisa séria. Desculpa. Fiz uma coisa, vou fazer uma coisa profissional e tal, vou contratar uma produtora, a gente faz um documentário. E aí comecei a procurar patrocínio para bancar esse custo, né? Porque se eu fosse buscar a lei de incentivo, eu não ia fazer isso. No interior é outra questão, é muito difícil. Aldir Blanc até que chegou lá, a gente teve um secretário muito legal, que foi o Rafael, conseguiu fazer o dinheiro não ficar parado, distribuiu lá pra gente e tal. Chegou a todo mundo. Mas é raríssimo isso acontecer. Então eu falei, vou a partir do apoio privado, porque pode ser uma coisa que gere turismo para a cidade. Então não é a minha doideira pela minha doideira. Tem uma contrapartida para a cidade. Eu não consegui R$1 de patrocínio. De ninguém. E aí eu pensei em não contar a história. Eu falei, não vou gastar dinheiro com isso, sabe? Eu falei, vou gastar dinheiro com isso sim. eu sou teimoso. Quem que tá teimando comigo? Teimoso é quem teima comigo. E aí decidi vender meu carro para contar essa história. E aí eu vendi meu carro, contratei a produtora e nós começamos a gravar. Fizemos uma bateria de entrevistas, vi que a história era muito mais interessante, porque ela vai para outros lugares, principalmente o campo de ufologia, porque eu faço esse link, né? É um documentário onde eu, Lauro, ator, estou buscando contar essa história. E aí eu faço o link entre a referência folclórica da Serra e a referência ufológica. Então as pessoas que têm acesso a esse conteúdo ufológico falam, não, isso é nave. As pessoas mais simples, mais da roça, né, como a gente fala, não, isso é Mãe do Ouro. E aí eu fiz esse link no documentário. Beleza, começamos a gravar e tudo mais. Fomos gravar o Cabo Rabelo. Eu não tinha conseguido registrar. A câmera estava ligada na tomada e a câmera desligou 2 vezes. Eu perdi o material do Cabo Rabelo. Puta que pariu, velho. Até quando eu falei, eu dei entrevista no canal do Edson, o Edson falou, você tem que contar a história. Eu falei, Edson, eu não sei, cara. Eu não sou da internet, sabe? Eu não consigo lidar com crítica, com essas coisas e tal. E isso aconteceu na entrevista com o Edson. A galera comenta, o cara quer hypar o filme, Eu não tenho que hypar o filme, eu não tenho dinheiro e tempo para hypar meu filme. Entendeu? É produção independente. E Cláudio é uma cidade pequena. Você pode ir a Cláudio e perguntar a qualquer pessoa lá, as pessoas vão te contar, a história está lá. E aí outras pessoas comentaram também durante o vídeo, na entrevista com o Edson, que num primeiro momento eu fiquei um pouco chateado até, sabe? Falar, mas isso é isso, sei lá, é o magnetismo que desligou a câmera. E depois eu assisti na entrevista, eu percebi que as pessoas estavam entendendo que todas as gravações aconteceram no mesmo lugar, o que justificaria todos esses problemas. Não foi, cara. O carro foi na Serra, o Cabo Rabelo foi numa sala que eu tenho uma hamburgueria lá na cidade, e aí eu tenho uma sala de apoio em que a gente foi gravar o Cabo Rabelo lá, a câmera não registrou. Depois, com outro equipamento, eu fui gravar o Cabo Rabelo na casa dele, ligada na tomada, a câmera desligou. Então, são eventos separados, sabe? E aí, eu perdi o material do Cabo Rabelo só que eu fui saber disso só depois. E aí, nós fomos fazer algumas imagens da serra com drone. A gente não subimos na serra. E aí, a gente ficou um pouco antes dela, subimos o drone, fizemos 2 tomadas, ficaram ruins. Trouxemos o drone de volta e tal, trocamos a bateria.
A bateria estava com 92%, ela não estava 100%, essa que a gente trocou, mas 92%. Porra, praticamente. É. O drone foi, tal, erramos a tomada de novo, fizemos o go home dele, automático. Ele ganhou altura, pô, cadê o drone? Na hora que eu olhei, o drone estava descendo na serra. E aí a gente tentando cancelar, trazer o drone de novo. Não foi uma falha que ele caiu. Não, ele optou, sabe? Um drone empoderado. Né? Decidiu descer na serra. O meu lugar é aqui, sabe? Minhas hélices, minhas regras. Aí ele desceu na serra. E aí a gente ficou se olhando, cara, assim, da produção. Falou, pô, fudeu. E eu não vou entrar. Você vai entrar? Vocês já estavam tensos, então, ali. Já acreditando mesmo que ali Porque tá diferente. é assim, eu não tinha medo. Eu não tive medo. Mas eu tive respeito, sabe? Até porque as pessoas acreditam que ser ateu é não acreditar. E eu acredito que seja justamente o contrário, né? É levar em conta tudo e não só uma coisa. Muitas vezes eu vejo que a pessoa que se diz cristã, ela duvida mais do que um ateu. É que o ateu ele precisa de várias evidências, ele não se apega a uma coisa. Então, não é que não acredite, eu respeito. Eu posso estar errado, eu não sou prepotente ao ponto de falar, era um ET. Não era um ET. Mas, pô, se tem a evidência, por que a gente não vai tratar com seriedade esse tema? Por que a gente não vai olhar? Porque falar que não há evidências, sabe? Sim. Pô, Cabo Rabelo, essa história do Cabo Rabelo é o quê? Loucura dele? Sabe? A gente... É difícil falar dessa história sem dar muito spoiler do filme, mas é porque é tão interessante que eu fico empolgado em querer contar. E até o pessoal fala, cara, não conta essas histórias. Eu falo, não, eu conto mesmo. Porque eu acho interessante, a história é muito boa e eu quero contar. Isso é só um pouquinho do que é o filme. Porra, tem que falar sobre. Sim, e assim, o filme também é um produto, né, cara? Você vai assistir, a coisa pronta é completamente diferente. Eu tô dando aqui o indício do que é a história, porque as pessoas saibam e procurem, porque a história é muito legal. É o que eu quero falar. Olhem pro interior, tem alguma coisa acontecendo lá. Ah, é mentira, vai lá. Seja qual for a coisa que está acontecendo, a gente precisa entender e tentar explicar. Porque exatamente. Não é normal, né? Não é. E assim, pode ser um combo de coincidências? Pode também, ué. Mas eu quero descobrir, é um combo de coincidências ou não? Ou não querem que eu fale sobre isso? Não querem que eu mostre essa história que está lá? São muitos relatos. Muitos relatos. E muita gente que não quer falar, sabe? Pessoas que viveram a situação... que hoje eu consigo ver que foram abduções, por exemplo, sabe? Que aí, pelo olhar folclórico, foi o vento que levou. Mas se a gente tem essas evidências, vamos falar sobre isso, vamos conversar com seriedade, sem julgar, né? Enfim, mas eu me perdi no que eu estava falando aqui sobre... sim. Aí o drone desceu lá, mas tinha que buscar, porra, eu não ia pagar o drone. E aí eu chamei alguns amigos e no dia seguinte a gente decidiu entrar na serra. E é uma mata fechadona, sabe? É muito fechado. E aí a gente decidiu entrar. E assim, pedimos licença, sabe? Fui respeitoso. Entramos. É lindo lá dentro, porque é uma mata muito fechada. E depois de mais de 4 horas que a gente estava rodando a serra, a gente encontrou o drone. Não ouvimos nenhum grito, não apanhamos de ninguém, não vimos nada de diferente, mas não fomos atrás do ouro. Fomos atrás do drone. Deixamos isso claro o tempo todo. Porque, olha, eu não sei se é uma entidade, eu não sei se é um ET, eu não sei se é uma energia, mas eu tentei vibrar numa energia de respeito. Só quero pegar o drone. E quando a gente saiu da serra, com o drone na mão, deu uma rajada de vento muito, muito forte. Aí um amigo meu ficou todo emocionado, já falou, é a mãe natureza que está agradecendo, que a gente foi respeitoso, sabe? Bem Narcisa, sabe? Assim. E aí foi muito legal esse dia do drone, mas foi mais uma história que me chamou a atenção de, porra, porque mais uma coincidência, sabe? O drone não caiu, ele desceu, ele parou de receber o comando e chegou a certa altura, ele desligou a câmera, sabe? Enfim. E aí, quando eu fui fazer a primeira decupagem, né, de material, eu vi que eu tinha perdido as entrevistas do Edson, as entrevistas do Rabelo e de um outro policial que nunca tinha falado sobre o caso. A primeira vez que ele falou e o material dele sumiu. E ele não quer gravar mais. Eu fui atrás dele, a minha esposa foi atrás dele algumas vezes. O filho dele, ele não quis gravar de novo.